Leonardo descobre uma carta escrita por seu pai. O que lê o deixa em lágrimas. Capítulo 1. O retorno às origens. O ônibus rodoviário cortava a estrada entre São Paulo e Goiânia numa manhã quente de março de 2023. Leonardo, Emival eterno. Costa para os documentos, mas Leonardo para o Brasil inteiro. Observava a paisagem do cerrado pela janela, perdido em pensamentos que o atormentavam há meses. Aos 60 anos, o cantor sertanejo carregava o peso dos últimos tempos difíceis. Problemas de saúde que o forçaram a cancelar uma turnê importante, questões financeiras complexas envolvendo a empresa e uma saudade profunda de tempos mais simples, quando a música era apenas paixão, não negócio. Ao lado dele, uma senhora idosa dormia tranquilamente e Leonardo invejou aquela paz. Fazia semanas que não conseguia dormir direito, sempre acordando no meio da madrugada com ansiedades que não sabia nomear. O médico havia dito que era estresse, que precisava desacelerar. Mas como explicar para um homem que viveu décadas no palco que era hora de parar? Seu Leonardo, não acredito que é você mesmo, exclamou o motorista quando pararam em um posto de gasolina em Itumbiara. Minha esposa é sua fã número 1. Posso tirar uma foto? Leonardo sorriu com o cansaço de quem já tirou milhares de fotos, mas ainda se emocionava com o carinho genuíno dos fãs. Claro, meu amigo. Como é o nome da sua esposa? Conceição. Ela vai ficar maluca quando souber. Depois da foto e dos autógrafos para outros passageiros que o reconheceram, Leonardo voltou ao seu lugar com um misto de gratidão e melancolia. Era isso que seu pai nunca havia entendido. A música não era só profissão, era missão. Mas, ultimamente, ele sentia que havia perdido o rumo dessa missão. Não acredito que você veio de ônibus, Leonardo, disse Sebastião, seu irmão mais novo, o abraçando forte na rodoviária de Goiânia. Com 55 anos, Sebastião mantinha a simplicidade de sempre. Camisa xadrez, chinelo de couro e o sorriso franco dos tempos de infância. Você que sempre foi de avião particular para tudo. Leonardo sorriu cansado, carregando apenas uma mochila pequena. Precisava pensar durante a viagem, mano. E queria sentir a estrada, como nos velhos tempos quando eu e o Leandro íamos de cidade em cidade no nosso Fusca azul. Sebastião observou o irmão famoso com preocupação. As rugas ao redor dos olhos estavam mais profundas, os cabelos grisalhos, mais brancos, e havia uma tristeza no olhar que ele não via desde os tempos difíceis após a morte de Leandro. Mano, você tá bem mesmo? Vi na televisão sobre os shows cancelados. Estou só cansado, Tião. Muito cansado de tanta coisa. Eles seguiram no velho palio de Sebastião pelas ruas de Goiânia, que havia crescido muito desde a infância dos irmãos. A cidade havia enriquecido, mas mantinha a alma do cerrado. A casa da família na Vila Conceição parecia ainda menor do que nas memórias de infância de Leonardo, mas o quintal com as mangueiras centenárias e o cheiro de pequi no zino trouxeram uma nostalgia reconfortante. As paredes de tijolo aparente precisavam de uma pintura nova, mas as plantas no jardim estavam exuberantes, cuidadas com o mesmo carinho de sempre por Dona Maria. Mãe está no hospital visitando a tia Conceição, Sebastião explicou, enquanto preparava um café na cozinha que Leonardo ajudara a reformar anos atrás. Mas ela deixou uma coisa importante para você. Diz que é hora de você saber. Leonardo franziu a testa, sentando-se à mesa de madeira onde fizera tantas refeições na infância. Saber o quê? Sobre o pai. Ela encontrou umas coisas dele, quando estava arrumando o sótão do depósito no fundo do quintal. Tem uma carta. Uma carta que ele escreveu para você antes de morrer. O coração de Leonardo disparou. Seu pai, João Batista Costa, havia morrido de infarto aos 52 anos, quando Leonardo tinha apenas 22 e estava no auge do início da carreira com Leandro. Eles mal haviam se falado nos últimos meses de vida do homem, que não aprovava a escolha dos filhos pela música e sempre dizia que cantoria não enche barriga de ninguém.
Uma carta? Depois de todos esses anos? São quase 40 anos, Tião. Mãe disse que o pai pediu para ela só entregar quando você estivesse pronto para entender as palavras de um homem simples. Acho que com tudo que você passou recentemente, os problemas de saúde, o estresse, essa crise que você está passando, ela achou que era a hora. Leonardo se levantou e caminhou até a janela que dava para o quintal. Ali estava a mangueira, onde ele e Leandro ensaiavam quando adolescentes, onde sonhavam em tocar no rádio, onde imaginavam encher estádios com suas vozes. Quantas tardes haviam passado ali, com violões desafinados e vozes em mudança. Ele sofreu muito nos últimos dias, sabe? Sebastião continuou. Eu era pequeno, mas lembro dele falando sozinho no quintal, de madrugada. Mamãe dizia que ele estava acertando as contas com a consciência. Eu nunca soube como me despedir dele direito, Leonardo murmurou. Nossa última conversa foi uma briga feia sobre eu ter largado o curso de veterinária para me dedicar à música. Ele te amava, mano. A maneira dele, mas amava. Naquela noite, Leonardo deitou no quarto de sua adolescência, onde ainda havia pôsteres desbotados de Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho. Na cômoda, suas medalhas de natação da escola dividiam espaço com troféus de festivais de música amadora. Tudo parecia congelado no tempo. Ele pensou na carta guardada na gaveta da cômoda da mãe, mas algo o impedia de pedi-la ainda. Talvez fosse medo do que poderia encontrar, ou a sensação de que não estava preparado para enfrentar as palavras póstumas de um homem com quem nunca conseguira fazer as pazes em vida. Leonardo acordou com o aroma familiar de café com leite e pão de açúcar. Eram 8 da manhã quando ouviu o barulho da chave na fechadura e a voz carinhosa de Dona Maria conversando com Sebastião na cozinha. Ele chegou ontem de noite? A voz dela carregava uma mistura de alegria e preocupação. Meio abatido, mãe. Acho que está precisando mesmo dessa temporada aqui. Leonardo se levantou, vestiu uma bermuda e camiseta velhas que encontrou no guarda-roupa e foi ao encontro da família. Meu filho querido, Dona Maria exclamou ao vê-lo. Aos 78 anos, ela mantinha a energia de sempre, mas Leonardo notou que estava mais magra, com os cabelos completamente brancos e algumas manchas na pele. Que saudade! Por que você não me avisou que vinha? Quis fazer surpresa, mãe. Ele respondeu, beijando o rosto dela que cheirava ao mesmo perfume barato de sempre. Como está a tia Conceição? Melhorando, graças a Deus. Mas olha só você. Tá magro demais, filho. Vou fazer um almoço caprichado hoje. Eles se sentaram à mesa da cozinha. E Leonardo observou as fotografias na parede, suas fotos com Leandro em várias fases da carreira, capas de discos emolduradas, uma foto dele com Chitãozinho e Chororó. No meio de todas, uma foto antiga. Ele e o pai em seu aniversário de 15 anos. Os dois sérios, sem sorrir. Mãe, o Sebastião me contou sobre a carta do pai. Dona Maria parou de mexer o açúcar no café e suspirou profundamente. Ah, meu filho, eu sabia que um dia chegaria esse momento. Por que a senhora nunca me falou sobre isso? Porque seu pai me fez prometer que só te daria quando você estivesse passando por um momento muito difícil na vida. Ele disse que só assim você ia conseguir entender as palavras dele, que só na dor a gente aprende certas lições. Leonardo sentiu um arrepio. Ele sabia que eu ia passar por momentos difíceis. Leonardo, seu pai não era estudado. Parou na 4ª série para trabalhar, mas era muito sábio. Ele sabia que a fama traz alegrias, mas também traz dores que gente comum nem imagina. Solidão, falsidade das pessoas, pressão. Ele queria que você soubesse que sempre teve o apoio dele, mesmo quando vocês brigavam sobre a música. Dona Maria se levantou com dificuldade e voltou com uma caixa de sapatos velha, amarelada pelo tempo, com a etiqueta Emival, colada com fita crepe. Ele fez essa caixa uma semana antes de partir. Ela murmurou.
abrindo-a cuidadosamente. Disse que era a herança mais importante que podia deixar para você. Dentro havia fotografias antigas da família. Leonardo bebê no colo do pai, os primeiros passos, aniversários simples. Havia também recortes de jornal amarelados, as primeiras matérias sobre a dupla Leonardo e Leandro, quando ainda tocavam em bares pequenos, e um envelope lacrado com o nome Emival, escrito na letra cuidadosa de João Costa. Ele escreveu isso 3 dias antes do infarto, Dona Maria explicou, as lágrimas começando a brotar. Passou a noite toda escrevendo, apagando, escrevendo de novo. Estava muito agitado. Dizia que tinha coisas importantes para falar. Leonardo pegou o envelope com as mãos trêmulas. Era um envelope simples, mas estava bem conservado, como se tivesse sido guardado com muito cuidado todos esses anos. E isso... Aqui? Dona Maria tirou da caixa um pequeno violão de brinquedo, todo arranhado e com cordas gastas, algumas até arrebentadas. Você lembra? Leonardo reconheceu imediatamente e seus olhos se encheram de lágrimas. Meu primeiro violão, seu pai fez isso para você quando tinha 8 anos, de madeira de caixote de feira. Passou 3 semanas fazendo escondido na oficina do compadre Josué, trabalhando de noite depois da construção. Disse que se você ia insistir em música, pelo menos ia ter um instrumento feito com amor de pai. Leonardo pegou o pequeno violão com reverência. Estava muito menor do que em suas memórias, mas cada arranhão, cada marquinha na madeira contava uma história. Ele te ensinou os primeiros acordes nesse violãozinho, Dona Maria continuou. Dizia que suas mãos eram pequenas, demais para um violão de verdade, mas que o coração já era grande suficiente para a música. Eu não lembro disso muito bem, Leonardo murmurou, tocando as cordas gastas. Você era muito pequeno, mas eu lembro de tudo. Lembro dele falando para o compadre Josué. Esse menino vai longe, só não sei se vou estar vivo para ver. Sebastião observava a cena emocionante em silêncio. Tião, você lembra do pai fazendo esse violão para mim? Lembro sim. Você ficou doente por causa de uma gripe forte, e ele disse que ia fazer algo especial para você se animar. Trabalhou que nem condenado nesse brinquedo. Leonardo segurou o envelope com a carta, mas ainda não tinha coragem de abrir. Posso levar isso comigo para ler com calma? Claro, filho. Mas promete uma coisa. Não importa o que esteja escrito ali. Lembre que seu pai te amava do jeito dele. Ele era de uma geração que não sabia falar de sentimento, mas sabia amar. Naquela tarde, Leonardo caminhou pelo bairro. A Vila Conceição havia mudado. Casas simples tinham virado sobrados, a rua de terra era agora asfaltada. Ele passou pela escola onde estudara, pela padaria onde comprava pão, pelo bar onde ouvira as primeiras músicas sertanejas no rádio velho. Cada esquina guardava uma memória, cada árvore testemunhara um pedaço de sua história. Ao voltar, encontrou Dona Maria no quintal, regando plantas e cantarolando evidências. A senhora está cantando minha música, ele disse sorrindo. Essa música é linda, filho. Toda vez que escuto, lembro de você pequenininho cantando no quintal. Mãe, o pai chegou a ouvir nossas músicas no rádio. Dona Maria parou de regar e olhou para o filho com ternura. Filho, seu pai ouvia suas músicas escondido de todo mundo. Tinha um radinho que levava para o trabalho e quando tocava uma de vocês, pedia silêncio para os colegas. Depois vinha orgulhoso para casa, mas não sabia como te falar. Na manhã seguinte, Leonardo decidiu que era hora de ler a carta. Mas não queria fazer isso em casa, onde poderia ser interrompido. Decidiu ir ao Parque Areião, onde brincava quando criança e onde teve muitas conversas importantes com o pai nos fins de semana. Sentou-se no mesmo banco onde seu pai costumava levá-lo para conversar sobre a vida, sobre responsabilidades, sobre o futuro. O dia estava nublado, típico de março em Goiás, e poucas pessoas caminhavam pelos trilhos.
Leonardo tirou o envelope do bolso da camisa, onde o guardara próximo ao coração. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto rasgava cuidadosamente o lacre que havia permanecido intacto por quase 4 décadas. Meu querido filho Emival, se você está lendo esta carta, é porque sua mãe achou que chegou a hora de você saber o que seu pai velho pensava de verdade sobre você e sua música. Espero que tenha paciência com as palavras de um homem simples que nunca foi bom de falar o que sente. Primeiro, quero pedir perdão por ter sido tão duro com você e o Leandro. Perdão por ter falado que música não dava futuro, que vocês estavam perdendo tempo com essas cantoria de bar. Perdão por ter gritado com você quando largou a veterinária para se dedicar aos shows. Perdão por não ter apoiado vocês quando mais precisavam do apoio deste pai ignorante. A verdade, meu filho, é que eu sempre soube que você tinha um dom especial. Desde pequeno, você cantava enquanto brincava no quintal, inventava músicas no banho e fazia todo mundo parar para escutar quando pegava aquele violãozinho que fiz para você com madeira de caixote. Até os vizinhos vinham à janela quando você ensaiava. Lembro do dia que você e o Leandro cantaram na festa de São João da igreja. Vocês tinham uns 16 anos e subiram no palquinho de madeira com aqueles violões desafinados. Quando começaram a cantar Xalana, a festa inteira parou para ouvir. Vi gente chorando, vi casais se abraçando, vi até o padre emocionado. Naquele momento, entendi que meu filho tinha algo que eu nunca tive: o poder de tocar o coração das pessoas com a voz. Mas eu tinha medo, filho. Muito medo. Medo de que você passasse necessidade, porque eu só conhecia o mundo da construção civil, do trabalho pesado de sol a sol. Para mim, homem tinha que ter profissão certa, que desse dinheiro garantido todo mês. Não entendia ainda que música também podia ser profissão, principalmente para alguém com o talento que Deus te deu. Meu próprio pai foi duro comigo quando eu era jovem. Queria ser mecânico, mexer com motores, mas ele me obrigou a trabalhar na construção porque dizia que era serviço de homem. Acabei gostando do que fazia, mas sempre me perguntei como teria sido se tivesse seguido minha vontade. Por isso, quando você insistiu na música, uma parte de mim ficou orgulhosa. Você teve a coragem que eu não tive de enfrentar o pai. Emival, quero que você saiba que sou orgulhoso de você. Muito orgulhoso. Ouço suas músicas no rádio escondido da sua mãe e do Sebastião, porque não quero que vejam este velho teimoso chorando de emoção. Quando o vizinho fala, aquele é o pai do Leonardo, meu peito incha de orgulho tanto que às vezes dói. Sei que você vai longe, filho. Sei que sua voz vai chegar em lugares que eu nem imagino existir. Já estou vendo que vocês estão começando a tocar em cidades grandes, que as gravadoras estão de olho em vocês. Mas não esqueça nunca de onde você veio. Não esqueça que por trás da fama, você é o Emival, o menino que eu ensinei a pescar no córrego, que ajudava a mãe na horta, que tinha medo de trovão e dormia na nossa cama quando chovia forte. A música é sua missão, filho. Tenho certeza de que Deus te deu essa voz para levar alegria e consolo para as pessoas. Use esse dom com responsabilidade. Cante para os humildes como nós, para os que sofrem, para os que trabalham duro e só têm a música para se consolar no final do dia. Não deixe a fama mudar quem você é por dentro. Cuide bem do Leandro, que é como um filho para mim também. Ele é um menino bom e vocês se completam na música. Cuidem um do outro, porque a vida de artista não deve ser fácil. Tem muita gente falsa nesse meio. Muita gente que vai querer se aproveitar de vocês, e cuide da sua mãe, que sempre acreditou em vocês mesmo quando eu duvidava. Ela merece ver você brilhar, merece ser orgulhosa do filho que criou com tanto amor. Quando eu não estiver mais aqui, ela vai precisar de você. Tem uma coisa que nunca te contei. Quando você era pequeno e ficou internado por causa daquela pneumonia, fiz uma promessa para São Sebastião. Prometi que se você ficasse bom,
Eu apoiaria qualquer sonho que você tivesse. Você ficou curado, mas quando chegou a hora de cumprir a promessa, o orgulho falou mais alto. Estou contando isso para você entender que sempre quis te apoiar, mas não sabia como. Perdoe este pai, ignorante que demorou para entender que o amor às vezes se expressa através da preocupação. Eu te amo mais do que minhas palavras simples podem dizer. Te amo desde o dia que você nasceu, quando peguei você no colo pela primeira vez e prometi que seria o melhor pai que conseguisse ser. Seu pai que tem muito orgulho de você, João Batista. Costa PS. Guardei cada notícia de jornal que saiu sobre vocês numa caixa no armário do meu quarto. Um dia você vai rir de ver como seu pai, que não aprovava, guardava tudo sobre sua carreira. E tem mais uma coisa. Aquele violãozinho que fiz para você, guarde com carinho. Cada peça de madeira foi escolhida pensando no seu futuro. Leonardo não conseguiu terminar a leitura de uma só vez. As lágrimas caíam copiosamente, molhando o papel e borrando algumas palavras. Mas cada frase, cada palavra do pai ecoava em seu coração como as notas de uma canção que ele esperara a vida toda para ouvir. Ele pensou em todos os momentos de sucesso que gostaria de ter compartilhado com o pai, todas as conquistas que João nunca presenciou, todos os palcos onde ele cantara, desejando ver o rosto orgulhoso do homem na plateia. Um casal de idosos passou caminhando pelo parque e cumprimentou Leonardo, que tentou disfarçar as lágrimas. A simplicidade daquele momento contrastava com a complexidade de sentimentos que a carta havia despertado. Leonardo releu algumas passagens, especialmente aquela sobre a promessa feita a São Sebastião. Ele lembrava vagamente daquela internação, tinha uns 7 anos, mas nunca soube que o pai havia feito uma promessa relacionada aos seus sonhos. Ele sempre me apoiou, Leonardo murmurou para si mesmo. Do jeito dele, mas sempre me apoiou. Era quase meio-dia, quando Leonardo finalmente conseguiu se levantar do banco. Caminhando lentamente de volta para casa, ele sentia que algo fundamental havia mudado dentro dele. A raiva que carregara por tantos anos havia se transformado em uma saudade doce e em um amor renovado pela memória do pai. Leonardo chegou em casa com os olhos vermelhos, mas com algo diferente no peito. A raiva que carregara por quase 40 anos havia se transformado em uma compreensão profunda e em um amor renovado pela memória do pai. Conseguiu ler, meu filho? Dona Maria perguntou, preparando o almoço dominical com galinhada e pequi. Consegui, mãe, e agora entendo por que a senhora guardou por tanto tempo, Leonardo disse, abraçando-a por trás e beijando o topo de sua cabeça. Ele realmente me amava, não é? Dona Maria se virou nos braços do filho, com lágrimas nos olhos. Seu pai te amava mais que tudo neste mundo, Emival. Ele só não sabia como demonstrar. Era de uma geração diferente, sabe? Homem não falava. De sentimento, mostrava trabalhando duro para dar o melhor para os filhos. Mãe, ele me contou na carta sobre a promessa que fez a São Sebastião quando eu estava doente. Ah, meu filho, seu pai passou 3 noites sem dormir naquele hospital. Ficava rezando no corredor, fazendo promessas. Quando você melhorou, ele disse que tinha certeza de que Deus tinha planos especiais para você. Durante o almoço, Leonardo contou sobre as revelações da carta. A família conversou como não fazia há anos, rememorando histórias, compartilhando lembranças guardadas há muito tempo. Lembro de uma vez, disse Sebastião, que estava passando uma reportagem sobre vocês na televisão. O pai fingiu que estava fazendo outra coisa, mas ficou prestando atenção em cada palavra. Quando acabou, ele suspirou e disse: Esse menino foi longe mesmo. Por que vocês nunca me contaram essas coisas? Porque você estava magoado com ele, Dona Maria explicou. Toda vez que tentávamos falar do seu pai, você mudava de assunto ou ficava bravo. Achamos melhor esperar você estar pronto para ouvir. Naquela
Tarde, Leonardo pediu para ver a caixa de recortes que o pai havia guardado. Dona Maria a trouxe. Era uma caixa comum, mas organizada com o cuidado de quem guarda tesouros. Dentro havia dezenas de recortes de jornais e revistas, todos cuidadosamente recortados e alguns até plastificados. Olha isso aqui, Leonardo disse, pegando um recorte amarelado do jornal O Popular de 1985. Era uma pequena nota sobre uma apresentação da dupla em Anápolis. Ele guardou até essa notinha pequena. Tem mais. Sebastião apontou para outras. Fotos. Eram fotografias que Leonardo nem sabia que existiam. O pai assistindo um dos primeiros shows da dupla, escondido no fundo de um bar em Goiânia. Outra foto mostrava João Costa segurando um disco de vinil da dupla, com um sorriso discreto. Quem tirou essas fotos? Eu, confessou Sebastião. O pai me pediu para ir aos shows e tirar fotos sem você saber. Ele queria ter registros, mas tinha vergonha de aparecer. Leonardo não conseguia parar de olhar as imagens. Em uma delas, o pai estava claramente emocionado, enxugando os olhos durante uma apresentação de Temporal de Amor. Mãe, preciso te pedir desculpas também. Fugi de casa depois da morte do pai. Fugi das responsabilidades, fugi da dor. Te deixei sozinha quando você mais precisava de mim. Fiquei quase 40 anos longe de verdade, visitando só nas datas importantes. Dona Maria sorriu através das lágrimas. Você era muito jovem, filho, e estava sofrendo também. Perdeu o pai e ainda tinha que lidar com o início da fama. O importante é que você voltou. Voltei para ficar mais tempo, Leonardo disse, surpreendendo a todos. Quero ficar aqui em Goiás por um período. Cancelei todos os compromissos dos próximos 3 meses. Preciso reconectar com minhas raízes. Os olhos de Dona Maria se encheram de esperança. Você faria isso mesmo? E os shows? Os contratos? Mãe, tenho 60 anos. Já cantei em todos os lugares que sonhei cantar. Já ganhei mais dinheiro do que imaginei ser possível, mas estou perdido. A carta do pai me mostrou que preciso voltar ao que realmente importa. Naquela noite, Leonardo ligou para seu empresário em São Paulo para confirmar o cancelamento dos shows. Foi uma conversa difícil, mas ele se manteve firme. Depois, ligou para seu melhor amigo de infância, Carlos Alberto, que ainda morava em Goiânia e trabalhava como veterinário, a profissão que Leonardo havia abandonado. Emival. Cara, não. Acredito que você ligou. Soube que você está na cidade. Que saudade, irmão. Eles se encontraram no final da tarde, no mesmo bar onde costumavam se reunir na adolescência. Carlos chegou acompanhado de outros amigos, Marcelo, que virou contador, e Paulo, que trabalhava no Detran. Olha só quem voltou para casa, Marcelo brincou. O famoso que não esqueceu dos amigos pobres. Para vocês, eu sempre vou ser o Emival que jogava bola descalço no campinho. Eles conversaram por horas, rememorando travessuras, primeiros namoros, sonhos de adolescente. Era reconfortante estar entre pessoas que o conheciam antes da fama. Lembro quando você e o Leandro ensaiavam na garagem da casa do Carlos, disse Paulo. A gente zoava vocês, dizia que iam morrer de fome cantando. E eu quase morri mesmo nos primeiros anos. Leonardo riu. Quantas vezes não tive dinheiro nem para o ônibus? Leonardo contou aos amigos sobre a carta descoberta. A conversa ficou mais séria, mais profunda. Homens de 60 anos falando sobre paz, sobre arrependimentos, sobre o tempo que passa rápido demais. Meu pai também era duro comigo, confessou. Marcelo, só entendi que ele me amava quando ele já tinha morrido. É difícil essa comunicação entre gerações. Por isso, é importante a gente falar para nossos filhos que os ama, disse Paulo. Não deixar para depois. 3 semanas haviam se passado desde a descoberta da carta e Leonardo sentia-se uma pessoa completamente diferente. Acordava cedo todos os dias, tomava café com a família,
Redescobria prazeres simples que havia esquecido na correria da vida artística. Numa manhã de quinta-feira, ele recebeu uma ligação que mudaria os rumos de sua carreira. Era Márcio, um produtor musical independente de Goiânia. Leonardo, sei que você está em um período sabático, mas tenho uma proposta que pode te interessar. Que tal gravarmos um disco diferente? Só você, um violão e as músicas que marcaram sua vida? A ideia imediatamente despertou o interesse de Leonardo. Que tipo de projeto você tem em mente? Um disco intimista gravado aqui em Goiás, nas suas raízes. Músicas que contam sua história, desde a infância até hoje. Sem produção exagerada, sem marketing agressivo, só música verdadeira. Leonardo conversou com a família sobre a proposta. Dona Maria ficou entusiasmada. Seria lindo você gravar aqui, filho. Seu pai ficaria orgulhoso. Mas antes de aceitar qualquer projeto, Leonardo sentiu que precisava resolver algo pendente. Decidiu visitar o túmulo do pai, acompanhado da família toda. No cemitério São João Batista, eles chegaram carregando flores frescas e a carta. Era um sábado ensolarado, e o cemitério estava tranquilo. Oi, pai, Leonardo disse, ajoelhando-se diante da lápide simples. Vim te dizer que recebi sua carta. Demorou para chegar, mas chegou na hora certa. Ele contou ao pai sobre a carreira, sobre os sucessos, sobre as dificuldades recentes. Falou sobre saudade, sobre arrependimentos, sobre como gostaria de ter tido mais tempo. O senhor estava certo sobre uma coisa, pai. A fama trouxe alegrias, mas também trouxe dores. Às vezes me perco no meio de tanta correria e esqueço de quem sou de verdade. Mas sua carta me lembrou. Eu sou o Emival, o seu filho. Leonardo leu alguns trechos da carta em voz alta para a família. Era a primeira vez que compartilhava as palavras do pai com todos, e foi um momento de cura coletiva. Pai, quero te contar que vou gravar um disco aqui em Goiás. Um disco sobre nossa história, sobre família, sobre volta às origens. Vai ter a música que você mais gostava, Xalana, que eu e o Leandro cantamos naquela festa da igreja. Sebastião se aproximou do túmulo. Pai, o Leonardo vai ficar mais tempo conosco. A família vai estar junta de novo. Dona Maria orou baixinho, agradecendo pelo retorno do filho e pela descoberta da carta que havia curado velhas feridas. Quando saíam do cemitério, Leonardo sentiu uma paz profunda. Era como se um ciclo tivesse se fechado, como se finalmente tivesse feito as pazes com o passado. Na semana seguinte, começaram os preparativos para o disco. Márcio sugeriu gravar em uma fazenda histórica nos arredores de Goiânia, um local que remetia às raízes rurais da música sertaneja. O estúdio seria montado na varanda da casa-sede, com vista para o cerrado. Quero que o disco respire o ar do cerrado, Leonardo explicou durante a primeira reunião de produção. Quero que quem escutar sinta que está aqui, na minha terra. Eles selecionaram 15 músicas para o álbum, que seria chamado Carta de Pai, uma homenagem direta à descoberta que mudara sua vida. Havia clássicos sertanejos que marcaram sua formação, composições próprias inspiradas na carta, e uma música inédita que ele escrevera para o pai. Essa música é especial, Leonardo disse mostrando a letra para o produtor. Chama João do Cerrado e conta a história do meu pai. Quero que seja a primeira faixa do disco. A gravação começou numa segunda-feira de abril. Leonardo chegou à fazenda no início da manhã, acompanhado apenas de seu violão, o mesmo modelo que tocava na juventude, não os instrumentos sofisticados que usava nos shows grandes. Vamos gravar como nos velhos tempos, ele disse para o técnico de som. Sem muitos takes, sem perfeccionismo exagerado. A emoção é mais importante que a técnica. A primeira música a ser gravada foi justamente João do Cerrado. Leonardo se posicionou na varanda, olhando para a paisagem que se estendia até o horizonte e começou a tocar. Sua voz saiu carregada de emoção. João do Cerrado, homem de mão calejada, construía casas, construía estradas.
mas no coração guardava uma canção que seu filho cantava na beira do fogão, trabalhava de sol a sol, sonhando em segredo, com o menino que cantava sem medo, guardava recortes de jornal, chorando orgulhoso do filho especial. Quando terminou a gravação, todos no estúdio estavam emocionados. Cara, essa música vai emocionar muita gente, disse Márcio, secando os olhos. Durante as 2 semanas de gravação, Leonardo teve uma experiência completamente diferente do que estava acostumado. Sem pressão de gravadoras, sem pressa, sem interferências externas. Era só ele, sua música e sua história. Dona Maria visitou o estúdio e Leonardo pediu para ela participar de uma gravação especial. Quero que a senhora conte a história da carta, ele explicou. Será um bônus especial no disco. Dona Maria, inicialmente tímida, acabou gravando um depoimento emocionante sobre como guardou a carta por 40 anos e sobre o amor do marido, pelo filho. Meu marido João era um homem simples, mas sabia amar de verdade, ela disse no depoimento. Essa carta é a prova de que o amor de pai não acaba nunca, nem depois da morte. Enquanto o disco era finalizado, Leonardo começou a planejar algo ainda mais especial. Uma turnê intimista pelas cidades do interior de Goiás, tocando em praças, igrejas e centros comunitários. Quero levar a música para onde ela nasceu, ele explicou para Sebastião. Para as pessoas simples como nosso pai era. A primeira apresentação seria em Itumbiara, a cidade onde havia parado durante a viagem de ônibus. Leonardo ligou pessoalmente para o motorista que o havia reconhecido. Seu Antônio, lembra de mim? Sou o Leonardo que viajou no seu ônibus. Quero fazer um show em Itumbiara e gostaria que sua esposa Conceição fosse minha convidada especial. O homem não acreditava no que estava ouvindo. Leonardo, é você mesmo? Minha Conceição vai ficar louca. O show foi marcado para um sábado à noite na praça central da cidade. Era gratuito, sem estrutura sofisticada, apenas Leonardo, um violão e um sistema de som simples. Na noite da apresentação, a praça estava lotada. Famílias inteiras, desde crianças até idosos, sentadas em cadeiras trazidas de casa, no chão, onde conseguiam. Leonardo subiu no pequeno palco vestindo uma camisa xadrez simples e jeans. Boa noite, pessoal de Itumbiara, ele começou. Estou aqui hoje para dividir com vocês uma história especial. Uma história sobre um pai e um filho, sobre música e sobre amor. Ele contou sobre a carta do pai, sobre sua volta às origens, sobre a descoberta de que a verdadeira riqueza está nas relações humanas. Este show é dedicado a todos os pais e filhos que estão aqui hoje, aos que já se entenderam e aos que ainda precisam se entender. Nunca é tarde para o amor. Leonardo começou com João do Cerrado. A plateia ouviu em silêncio religioso, muitos com lágrimas nos olhos. Quando terminou, o aplauso foi emocionado e demorado. Durante todo o show, ele intercalou músicas com histórias pessoais, criando uma atmosfera íntima. Cantou Xalana, explicando que foi a primeira música que emocionou seu pai. Interpretou Pense em Mim e Evidências como nunca havia cantado, com a maturidade de quem entende sobre saudade e amor verdadeiro. Agora quero cantar uma música que meu pai ouvia escondido no radinho dele, ele disse, preparando-se para Evidências. Dizem que homem não chora, mas eu sei que ele chorava quando ouvia essa música pensando em mim. A performance foi mágica. A plateia cantou junto, criando um coro natural que ecoou por toda a praça. Leonardo sentiu que aquele era o momento mais importante de sua carreira. No final do show, Dona Conceição subiu no palco para abraçar Leonardo. Obrigada por ter lembrado da gente, ela disse emocionada. Obrigado eu, Dona Conceição. Vocês me lembraram de quem eu realmente sou. Após o show, Leonardo conversou com as pessoas, ouvindo histórias, tirando fotos simples.
Era o oposto de tudo que havia se acostumado. Nada de seguranças, camarins ou protocolos. Leonardo, meu pai, também era duro comigo, contou um homem de meia idade. Sua história me fez pensar. Acho que vou ligar para ele amanhã. Faça isso, Leonardo encorajou. Nunca sabemos quanto tempo temos. Voltando para Goiânia naquela madrugada, Leonardo sentiu uma realização profunda. Não era a euforia artificial dos grandes shows, mas uma satisfação genuína de ter tocado corações. Como foi, filho? Dona Maria perguntou quando ele chegou. Perfeito, mãe. Foi exatamente como o pai queria que fosse. Música simples, para gente simples, com amor verdadeiro. Nos dias seguintes, vídeos caseiros do show começaram a circular nas redes sociais. A hashtag Carta de Pai viralizou, com pessoas compartilhando suas próprias histórias sobre pais e música. Produtores de São Paulo ligaram oferecendo contratos milionários. Leonardo recusou todos. Não é sobre dinheiro, ele explicou. É sobre propósito. Encontrei meu propósito de novo. E assim nasceu o novo Leonardo. Não mais o artista que cantava em estádios por cachês milionários, mas o cantor que levava música onde ela fosse mais necessária. Era a realização do sonho que nem sabia que tinha, ser útil através da música, tocar corações verdadeiramente, honrar a memória do pai. 3 meses depois da descoberta da carta, Leonardo estava completamente estabelecido em Goiânia. Havia comprado uma casa simples no bairro da Infância, próximo da mãe e do irmão. O disco Carta de Pai havia conquistado crítica e público pela sinceridade emocional. Numa tarde de domingo, ele estava no quintal da casa nova, tocando violão, debaixo de uma mangueira, uma muda da árvore da casa da mãe. Ao lado dele, o pequeno violão de brinquedo que o pai fizera há mais de 50 anos. Seu telefone tocou. Era um jornalista de São Paulo querendo uma entrevista sobre sua transformação. Leonardo, o Brasil inteiro está falando sobre sua volta às origens. O que aconteceu? Leonardo olhou para o violão de brinquedo, depois para a foto emoldurada do pai na varanda. Recebi uma carta, ele disse simplesmente. Uma carta que estava esperando há quase 40 anos. E nela, descobri que o verdadeiro sucesso não tem nada a ver com fama ou dinheiro. Tem a ver com amor, com família, com ser verdadeiro consigo mesmo. E os planos para o futuro? Continuar cantando, mas agora para as pessoas certas. Nos lugares certos, pelas razões certas. Meu pai me ensinou que a música é uma missão, não um negócio. Demorei 40 anos para entender isso, mas finalmente entendi. Quando desligou o telefone, Leonardo pegou o violão e começou a tocar Xalana, a música que havia tocado o coração do pai naquela festa de São João décadas atrás. Sua voz ecoou pelo quintal, levada pela brisa da tarde, e ele teve a certeza de que, onde quer que estivesse, João Batista Costa estava sorrindo orgulhoso. A carta não era apenas uma despedida, era um mapa do tesouro. E Leonardo finalmente havia encontrado o tesouro. A compreensão de que o amor verdadeiro transcende o tempo, que os ensinamentos de um pai humilde podem guiar um filho famoso de volta ao que realmente importa, e que a música mais bonita é aquela que nasce do coração e chega ao coração. Era o fim de uma jornada e o início de outra. Leonardo havia descoberto que nunca é tarde para voltar para casa. Nunca é tarde para honrar a memória de quem amamos. E nunca é tarde para ser a pessoa que sempre fomos destinados a ser. E assim, debaixo da mangueira do quintal, com o violão de brinquedo ao lado e a carta do pai guardada no coração, Leonardo, o Emival de sempre, continuou cantando. Não para multidões anônimas, mas para as pessoas que importavam. Não por dinheiro, mas por amor. Não para ser famoso, mas para ser feliz. A ponte entre pai e filho estava finalmente construída, e sobre ela passaria toda a música que ainda estava por vir.
música verdadeira, música do coração, música que honraria para sempre a memória de João Batista Costa. O homem simples que sempre soube que seu filho voaria alto, mas nunca deixaria de ser o menino do cerrado que cantava no quintal de casa.